Amém. Faz uma oração para nós, Ney, por favor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, mais uma vez, ó Pai, nós nos apresentamos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por mais esta rica oportunidade de poder estar expandindo o teu reino, ó Pai, levando a tua palavra, ó Pai, para as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo e para as pessoas que um dia vão ver este vídeo, ó Pai, e tenho certeza que o Senhor vai falar com as pessoas através desse vídeo, ó Pai, o Senhor vai libertar, vai restaurar e vai tocar nos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a direção desta live, ó Pai, neste momento, e nos capacita a cada dia para falarmos mais da Tua palavra, porque o nosso desejo, o nosso prazer, levar a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e já te agradecemos. Amém. 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 Amém? Glória a Deus. Então, o nosso tema... Ó, subiu. O nosso tema... E hoje o nosso tema é fidelidade, né? Fidelidade é um tema difícil de falar também, como os outros que a gente tem visto aqui, por um motivo, eu não vou dizer simples, mas por um motivo muito peculiar, que a fidelidade, ela requer muitas vezes alguns tipos de renúncia. A fidelidade requer a gente seguir algumas pessoas, alguma regra, ou alguma conduta, que muitas vezes não é o que nós temos vontade, né? A gente vai ver na palavra que existem várias passagens na palavra, na Bíblia, que fala sobre fidelidade, e fidelidade, principalmente, quando é da parte de Deus, ela tem um peso extremamente maior, ao ponto de mudar nações, como mudou, né? Várias vezes, tá? Mudou muito. Então, para começar, para início de tudo, a gente vai começar, como, claro, não poderia faltar, com a leitura da palavra. Tá? Nós vamos ler Romanos 3:34. Tá? Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 34. Ali diz assim: o que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Ô, Jeová. Fala, Senhor. Fala, Pai. Olha, eu tenho outras passagens ali, né? Se eu for ler todas que foram separadas, a gente não fala nada, só lê. Tá? Mas aqui eu achei muito interessante, quando ele fala ali a respeito da fidelidade de Deus, que ele fala assim, ó, a infidelidade nossa anula a fidelidade de Deus? A nossa infidelidade não anula, porque nós somos de natureza infiel. Nós somos de natureza decaída, que vive no crime, vive no pecado, né? Que vive no erro, mas, como já foi falado aqui numa outra live nossa, o erro tem que ser um acidente. E a infidelidade é um erro, né? Aqui eu quis abrir com essa leitura, porque ele diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a Bíblia ainda diz mais, o coração do ser humano é enganoso. Às vezes a gente acha que a gente está indo para o caminho mais interessante, para o melhor, achando que está fazendo o bem, não está pecando, mas está fazendo o bem, né? Acha que está fazendo uma conduta certa, mas até está seguindo líderes religiosos, né? Veja bem, religiosos, mas está seguindo a palavra de Deus? Está seguindo o que Deus manda fazer? Né? Eu não estou falando sobre a pessoa que não erra nunca, porque todo mundo vai errar. Mais cedo ou mais tarde, vai pecar, vai se arrepender quem tem coração em Cristo e vai voltar ao seu caminho correto novamente. Né? Mas aqui diz que independente de nós sermos assim ou não, independente da nossa conduta de infidelidade, Deus se mantém fiel. Continua sendo fiel. Sim.
E aí eu quero passar a palavra para o Ney com um finalzinho aqui, ó. Para que sejam justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Todos nós seremos julgados um dia. Fiéis ou infiéis. Não importa. Crendo ou não crendo, seremos julgados. Portanto, é melhor a gente buscar, mesmo errando, buscar a fidelidade. Porque se vai ser julgado de qualquer jeito, mesmo errando, que pelo menos tenha tentado acertar. Exatamente. Né? Guilherme falou uma coisa, ele lê nesse versículo, né? Eu lembro que um dia eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui na igreja e eu falei a respeito também do compromisso, né? Que fidelidade também é compromisso. Fidelidade é constância, né? É uma pessoa que ela está constante no compromisso que tem. A pastora falou sobre isso hoje na tarde da bênção. Nada que, como diz o texto ali em Romanos que o Guilherme leu, nada que nós viemos a fazer vai mudar o nosso Deus. Se eu errar menos, Deus vai me amar um pouco mais. Se eu errar muito, Deus vai me amar um pouco menos. Isso não existe. Graças a Deus. Graças a Deus, isso não existe. Deus, ele nos ama de uma forma incondicional, independente, né? A nossa infidelidade não muda a fidelidade de Deus. Diz assim, ó, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas Deus continua sendo fiel com o infiel. Aquilo que o Guilherme acabou de nos dizer. A fidelidade é muito normal nós encontrarmos pessoas se tratando aqui, vou botar um assunto no ar aqui agora, se tratando de dízimos e ofertas. Vamos colocar aqui. Polêmico. Né? Dízimos e ofertas. A pessoa fala assim, eu sou fiel, eu ganho 3 mil reais por mês, eu sou fiel no meu dízimo, todo mês que eu recebo meus 3 mil reais, eu separo meus 300 reais. Todo dia, todo domingo eu dou uma ofertinha lá. Todo domingo eu dou uma ofertinha. E aí o que acontece? Esse camarada ganha 3 mil reais, ele é fiel com os 300 no dízimo. Ele começa a ganhar 10 mil, começa a criar uma coisa, mas espera aí, 1.000 reais? Eu vou tirar 1.000 reais? Talvez não é muito, eu vou tirar 500. Pronto, já não é mais fiel. Você tá entendendo? Então, assim, a fidelidade, ela tem que ser no pouco, ela tem que ser no muito, né? E ser fiel é ser constante, né? Independente de situação, independente do que aconteça, nós estamos na campanha. Nós estamos na campanha ali na tarde da bênção, na sexta-feira à noite, na nossa igreja. E por mais que a bênção não venha naquele momento, eu não posso desistir da campanha porque eu ainda não alcancei a minha bênção. Eu tenho que seguir firme, seguir o quê? Fiel, ter fidelidade com Deus. Porque se eu tenho fidelidade, eu estou dizendo que eu confio em Deus, que eu creio em Deus. Eu até comentei com o Guilherme, tem um tempo, né? Faz bastante tempo isso, acho. Sobre uma situação de uma pessoa que eu conheço, um empresário que eu conheço, que antes de ser empresário, ele era um cara que trabalhava, ele era crente, né? Ajudava na igreja, tudo, fazia obra, batizava pessoas junto com o pastor da igreja em que ele fazia parte, né? Era um obreiro ali da igreja, um diácono da igreja, e com o tempo ele começou a progredir no meio empresarial, né? E na maneira que ele foi progredindo no meio empresarial, ele foi regredindo na fidelidade com Deus, né? Então, assim, nós vemos o quê? A fidelidade no muito e no pouco. A fidelidade quando eu tô bem financeiramente e a fidelidade quando eu estou passando por algum tipo de dificuldade. É muito comum que nós sermos fiel quando nós estamos passando por dificuldade. Por quê? Porque a situação que, vamos dizer assim, eu sei que ninguém vai poder me ajudar ali, só Deus, então eu sou fiel. Eu creio, eu vou lá, eu participo, eu estou fiel o tempo inteiro. Por quê? Porque eu sei que só Deus pode ajustar aquela situação para mim. Mas aí agora, sair da dificuldade, aí
relaxa. Aí parece que eu posso resolver todas as coisas, e aí a minha fidelidade agora começa a enfraquecer. E isso entristece o coração de Deus. Sim, claro. Né? Ser infiel entristece o coração de Deus. Talvez ele fale, mas eu não sou infiel, eu creio. Mas como é que está realmente a maneira que eu estou vivendo? Né? E fidelidade também vai se tratar sobre palavra, né? Claro. Vai se tratar sobre palavra, né? De eu firmar um compromisso e honrar aquele compromisso, seguir aquele compromisso. Eu, tem umas pessoas que brincam comigo, porque às vezes eu estou nos trabalhos e eu acabo meio que embolando ali minha agenda, eu tenho que trabalhar isso na minha vida, eu acabo embolando um pouco a minha agenda, e aí o que acontece? No momento que acontece isso na minha vida, eu estou sendo infiel. Porque se eu falo com o Guilherme, eu vou lá na sua casa fazer tal coisa para você, mas no meio da minha agenda começa a embolar ali e eu não consigo honrar aquele compromisso. Isso também é ser infiel. Claro. Então nós achamos que só nas grandes coisas que somos fiéis ou infiéis, mas nas pequenas causas também. E é aí onde Satanás começa, né, a entrar. Porque, não, isso aqui não é infidelidade. Não, eu só não fui lá, não deu certo, tudo bem, outro dia eu vou. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito na minha vida, né? A questão de honrar mais os compromissos pequenos, vamos dizer pontualidade, assim. A pontualidade, exatamente. A pontualidade. Isso é muito interessante, né? Essa parte. Olha, Edinael Gonçalves, lá de Salvador. Ele disse assim, a fidelidade em Deus está também em não desistir de um irmão próximo? Se Deus não desiste do crente e o outro desistir, é uma não fidelidade a Deus? De certa maneira, sim, porque o que acontece? Nós temos que amar o próximo. É bíblico, eu tenho que amar. E independente, ele colocou ali a primeira fidelidade de Deus. A fidelidade em Deus está também não desistir de um irmão. Não desistir de um irmão próximo. Eu não posso jamais desistir de um irmão. Olha o que acontece. Por isso que é bom os comentários ali, que a gente vai refrescando a memória. Olha o que acontece. Muitas das vezes, as pessoas dizem o seguinte, isso dentro das igrejas. Acontece o seguinte, o irmão acabou que ele desviou, não está indo mais na igreja. Aquele irmão falta aos cultos, né? E acaba que sumiu da igreja. Aí, aquelas pessoas que se acham crentes mais que os outros, dizem bem assim, mas vai um, vem 10. Misericórdia. Aí você imagina, a pessoa não está conseguindo cuidar de um que foi embora. Vai cuidar de 10? Como que Deus vai mandar 10? Não vai. Não vai. Então, assim, a gente tem sim que se importar ao máximo. A palavra não diz que a gente tem que se importar. Se importe se a pessoa quiser ficar na igreja. Se importe se ela tiver se ela estiver se importando em ir para a igreja. Não! Nós temos que se importar independente da situação. Eu tenho que honrar o compromisso também de ser fiel ao meu irmão, de estar com ele o tempo todo, né? Falar uma coisa para o Edinael e para outros também, que uma vez me caiu a ficha, me caiu os cabelos e me caiu a ficha. Que diz o seguinte, só teve uma vez que Deus fez chover comida do céu. E foi quando choveu maná, o povo no deserto. Desde o princípio, Deus disse que o povo deveria trabalhar e com o suor do seu sustento comer o pão. Ok. Então, se Deus é fiel, ele ele só vai agir pela sua legalidade através de uma outra pessoa. Exatamente. Nós somos mordomos dos bens de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Se o Ney trabalha e consegue ganhar dinheiro mais fácil do que eu, não é para ele se esbaldar e espizinhar outros. Porque a palavra fala das pessoas não terem necessidade quando estão em Cristo, porque umas ajudam as outras. Isso na questão material. Na questão espiritual não é diferente. Existem pessoas que têm uma comunhão, que têm uma intimidade com o Espírito Santo muito maior do que outras, que têm mais dificuldade, que não conseguem uma caminhada tão fácil, que tem uma certa dificuldade de caminhar ali. Cabe a esse irmão, essa pessoa,
que tem essa intimidade maior, guiar a este, ajudar a este a caminhar também. Porque a palavra também diz que a gente é um corpo em Cristo. Como é que um corpo vai trabalhar bem se uma parte não ajuda a outra? Se um braço fica parado, o outro quer trabalhar sozinho, não dá. Ele tem que ir lá e buscar esse outro e pôr para trabalhar também. Mas esse não quer, mas ele tem que insistir, porque precisa. Exatamente. E tudo isso tem que ser feito com excelência de amor. Porque a pessoa, às vezes, não sabe que ela está desviada, ela não sabe o porquê que ela saiu da igreja, ela não sabe verdadeiramente. Ela acha que é porque ela se magoou com alguém. Ela acha que é porque o pastor só fala de dinheiro. Ela acha essas coisas. Mas, na verdade, o que ela precisa é da comunhão com o Espírito Santo. E se não for uma pessoa levar para outra, não vai dar. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Aí entra a base da fidelidade. Eu tenho que estar embasado nessa fidelidade. E não adianta eu falar assim, o fulano pecou, ele não pode falar da palavra. Como não? Judas andava com Jesus. Pedro cortou a orelha do outro lá. Era o chegadão de Jesus e cortou a orelha do outro lá. Eram pessoas que andavam junto com Jesus. Então todos nós estamos prontos a escorregar, mas devemos ser fiéis. Se nós fôssemos pecadores, igual era Pedro, igual era igual era também, condenação perpétua para nós. O que acontece? A fidelidade, nós falamos também aqui, que pode se resumir a constância, mas também pode se resumir a resistência. A gente observa, tem uma passagem, se eu não me engano, vai estar em Êxodo, da vida de Moisés, que o anjo de Deus, que é o próprio Deus, na verdade, que aparece para Moisés, meio da sarça ardente, ali, do fogo e tudo, você conhece a passagem. O que Deus queria mostrar para Moisés naquele momento? Muita gente pensa que Deus só queria mostrar o fogo na sarça. O que acontece? Para Moisés, era normal ver sarça pegando fogo. Por quê? Porque o que a sarça é uma árvore de galho seco. E o que acontece? Onde ele vivia era deserto. Então, automaticamente, a força da natureza já tocava fogo na sarça. Então, para Moisés, era normal ver uma sarça pegar fogo. O que não era normal para Moisés era ver a sarça pegando fogo e ela continuar intacta. Até para mim é normal. Isso não é normal. Então, o que acontece? O que Deus estava querendo mostrar para Moisés? O fogo? Não. Você tá sem som. Deus estava querendo mostrar para Moisés resistência. Por quê? Porque a sarça estava pegando fogo, mas ela continuava intacta, ela continuava resistente. Deus estava querendo mostrar para Moisés que ele ia precisar de quê? De resistência para ser fiel, para que ele não perdesse a fidelidade com Deus. Deus queria mostrar para Moisés que Faraó iria ser resistente antes de liberar o povo do milagre acontecer. Do milagre acontecer. Então, fidelidade também é resistência. Eu resistir. Porque o fogo é legal, o fogo é bom, o fogo é maravilhoso. Mas o fogo sem resistência não importa de nada. Porque muitas vezes é normal a gente ver uma pessoa dizer assim, nossa, como aquele rapaz prega, como aquela mulher prega, e quando ela sobe lá, o fogo desce. Aí, tempos depois, é normal também a gente ouvir assim, nossa, você viu fulano? Pregava tão bem, tá desviado. Por quê? Porque tinha muito fogo. Tá lá no fogo. bailão. Porque tinha muito fogo, mas não tinha resistência. Não conseguiu manter a fidelidade com Deus por falta de resistência. Então, fidelidade também é resistência. Eu preciso ter resistência para 1 ano, 2 anos, chegou dezembro, eu estou firme, chegou janeiro, eu estou firme, chegou fevereiro, eu estou firme, chegou carnaval, eu batendo no peito e falar, carnaval, aqui não, aqui tem resistência para manter a minha fidelidade com Deus. Isso que o Ney falou, a respeito da resistência, diz assim, em Lamentações 3, do 22 ao 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Então, assim, a bondade de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente que está tentando seguir nesse caminho de Deus, sendo fiel a esse caminho, a gente sabe que todo dia, só de pensar no pecado, a gente já peca. Exatamente. Só de pensar em não pecar, a gente já peca. Porque Jesus, a pessoa fala, mas agora vive na graça, né? Melhor do que viver na lei antigamente, agora é na graça. Não é melhor. Porque antes, na lei, eu tinha que pecar para ser punido. Agora Jesus diz que se eu só pensar, eu já pequei. Mas aí vem essa passagem, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Né? Edilce está ali, está com som. Se renovam a toda manhã. E isso é o que faz com que a gente possa enfrentar o quê? Quando a gente está indo para a igreja, como nós que... O Ney até nasceu mais crente do que eu. Eu vim a ser crente depois de grande, depois de adulto já. Não fui apresentado para essa verdade. Mas eu te digo assim, quando a gente conhece essa verdade, a gente começa a ver que é difícil andar nessa verdade. Ser fiel não é uma tarefa fácil. Desculpe o barulho, mas os vizinhos resolveram hoje fazer uma obra. Fazer uma obra aqui agora à noite. E andar nessa verdade não é fácil. Por quê? O mundo olha a gente como se nós fôssemos uns bichinhos estranhos. Nós estamos andando na contramão do mundo, porque a gente não quer ficar no mundo. Né? A vinda de Jesus, seja com a nossa morte ou com a vinda dele propriamente dito, embasado na nossa fidelidade, vai dizer onde que a gente vai ficar. Exatamente. Né? É a nossa fidelidade nessa misericórdia do Senhor que se renova toda manhã, que vai dizer aonde que eu vou ficar quando esse dia chegar. Tá? Então, assim, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. No começo, sim. No começo, a gente começa a ver que a gente está abrindo mão de, inclusive, de amizades, sabe? Inclusive de amizades, não só de coisas, de pessoas também. Mas depois a gente vê que a gente não quer mais aquelas coisas. Exatamente. A gente não precisa daquelas coisas. Os velhos hábitos que tentam, às vezes, aparecer, eles vão perdendo o desejo, vão perdendo o interesse. E a gente vai ficando cada vez mais fiel. Cada vez mais fiel, cada vez menos a gente tem desejo de fazer aquelas coisas. E eu não estou falando de grandes, de sair matando todo mundo aí, não. Estou falando daquela coisinha. Você vai no mercado fazer uma compra, aí a pessoa te dá o troco. Vem 50 centavos a mais. E você sai achando que é um espertalhão e leva 50 centavos embora. Você é um infiel. Exatamente. Né? Você é igualzinho um político que roubou 100 milhões. Não tem diferença nenhuma. É infiel do mesmo jeito. Exatamente. Né? Eu sei que é difícil falar isso, mas... Sim, a fidelidade... É infidelidade. A fidelidade é muito legal esse tema, porque gera vários outros temas. Meu Deus, vai longe. De fidelidade. A fidelidade, quando a gente fala de nós, do nosso corpo também. Eu sei de um caso, de uma... A nossa conduta pessoal, né? De um casal, de um casal que eles, quando jovens, eles oravam, né? Para namorar, eles não namoravam, eles oravam. E eles eram muito chacotados por conta quando algum pessoal da idade dele perguntavam para eles: vocês são namorados? Eles falavam: não, nós estamos orando. Porque crente ora, crente não namora. Né? Crente ora, crente não namora. E daí... o que segue a palavra, né? Exatamente, o que segue a palavra. E, mas você está desperdiçando sua vida, cara, que nada, não sei o quê, e tal e coisa e tal. E aí as meninas olhavam para a moça, né? E sempre bem vestida, né? Toda recatada. E elas falavam: mas por que você se veste assim? Por que você não veste desse jeito e tal? E dando alguns conselhos maldosos que para eles que estavam dando eram conselhos legais. E o que acontece? Esse casal, né? Os amigos, essas meninas que aconselhavam para esse mal, elas normalmente engravidaram aos 17 anos. Normalmente foram largadas e abandonadas pelos pais dessas crianças. Normalmente, algumas não sabiam quem era o pai da criança. Pior. Os amigos que falavam que o cara estava desperdiçando o tempo dele, alguns presos, outros mortos, outros nas drogas, outros com doenças sexualmente transmissíveis. Mas aí eu fico a pergunta: o camarada hoje, esse rapaz, é pastor.
A O moça, casamento... a moça é missionária e cantora. Meu Deus. Então, o que acontece? Eu te pergunto, quem é que estava desperdiçando a vida? Era eles ou era esse pessoal? Então, assim, por mais que eles foram chacotados, por mais que eles foram tudo, eles se manteram fiel. Não deixaram a fidelidade deles morrer. O Ney deu um exemplo muito bom, porque, assim, hoje em dia não, sempre, né? Sempre foi, não é só hoje em dia, não. Desde o começo dos tempos. Ser fiel não é fácil, porque o mundo tenta mostrar para nós que ser fiel é ser bobo, né? Ser mais ou menos brega, é ser um otário, né? É perder a vida. Mas que vida? Que vida que eu vou perder? A vida que eu tinha antes, eu quero mais é perdê-la mesmo. Com certeza. Porque essa vida só me dá desgraça. Pois é. O preço é esse aí que o Ney falou. Exatamente. Esse é o preço que se paga. Tô aproveitando a vida, tá? Será que tá aproveitando a vida mesmo? Depois, então, paga também, porque a consequência vem. O salário do pecado é a morte. É a morte. Já diz, o que o Ney falou aqui, ó, representa 99% dos crentes que não nasceram crentes. Vem do mundo em que ser o mais torto possível é o mais legal. É o mais legal, né? É o show de bola. Paga o preço. Exatamente. Paga o preço. Mila. A Mila? Ela entrou. Cheguei atrasada. Mas cheguei. Glória a Deus. Que benção. Muito bem, Mila. Deus abençoe sua vida, Mila. Gente, a gente está finalizando, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus tocou seu coração, tenho certeza que Deus ele vai continuar falando ao seu coração e que você possa ser abençoado a cada dia. Alguém mais chegou? Marcelo, eu cheguei. Marcelo, cheguei! Tá finalizando, Marcelo. Mas volta aí e assiste, então, depois. Mas o Marcelo estava sem som. Eu acho que ele estava sem áudio. Estava tentando resolver. Mas tá bom. Deus abençoe todo mundo que participou, gente, online, todo mundo que esteve com a gente aí, que está nos fortalecendo, está nos ajudando a fortalecer a cada dia, né? Bom. Você faz parte desse projeto, que é levar a palavra do Senhor. Quando você entra, quando você compartilha, você também está ajudando o reino de Deus. Família Nogueira. Família Nogueira. A paz do Senhor Jesus. Família Nogueira. Não sei se é... Quem é a família Nogueira? Ou se é minha... Sogra ou cunhada? É família, tá bom. Família, tá bom. Mas glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Mila, já acabou. Já estamos acabando. A gente começa às 7, tá, gente? Às 19 horas a gente começa. A gente procura ser bem pontual no começo e também no final. Até porque a gente tem uma agenda a se cumprir na nossa igreja, né? Que começa agora a partir das 20 horas. Então a gente não quer atrapalhar. A gente quer seguir sempre essa linha de raciocínio até às 19h30. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar Sim. Não, tá indo embora já. Não, Deus abençoe cada um que participou. Semana que vem vamos estar aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Põe na agenda. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha para todos os seus amigos, para os grupos e para a sua família ser abençoada. Amém? Amém. Guilherme vai estar orando, então, para a gente estar finalizando esse momento, abençoando também a sua família. Não esquece de, se você está nos vendo aí, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho aí, quando a gente publicar o próximo tema da semana que vem, eu vou publicar mais cedo, tá? Uns dias antes. Só para você já acompanhando o conteúdo e pensando nas perguntas, né? Para participar com a gente. Pessoal, se vocês tiverem algum tema, né? Verdade, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram, né? Que a gente venha trazer aqui, vocês podem colocar até nos comentários. Coloca sempre no comentário, tipo, se você vai colocar amanhã, coloca no comentário dessa live de hoje aqui. A gente vai estar lendo e a gente vai estar trazendo aqui na medida da nossa capacidade aqui, a gente vai estar trazendo... bem na medida. Bem na medida das capacidades, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente vai estar trazendo aqui também aqueles temas que vocês quiserem ouvir aqui. Amém? Então tá, gente, vamos orar, né? Abençoar a nossa casa, a nossa família, todos nós. E muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Amém, glória a Deus. A gente agradece muito. Vamos fechar os olhos da carne para abrir os olhos do Espírito e Amém. Conversar com o Senhor. Glória a Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer, porque mais um dia, mais uma vez nós estivemos aqui, falando com pessoas que também se interessam de ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Ouvir o que o Senhor tem para tocar nos nossos corações.
Nós pedimos que o Espírito Santo possa revelar a nós a tua vontade, possa descortinar o véu, tirar as escamas dos nossos olhos, nos fazer ver e ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém, Jesus. E enxergar a verdade, porque nós sabemos, como o Senhor disse, que só a verdade é que nos liberta. Em nome de Jesus, Pai, eu nos despeço a todos em paz, com o Espírito Santo, e que a casa de cada um que esteve aqui representado, online ou aqui conosco, possa ser inundada de bênçãos, Amém, em nome de Jesus. com a luz do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Deus povo. abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Geral falando da palavra. É isso aí.